Olá, gente. Hoje quero falar um pouquinho sobre uma possível, vamos dizer assim, vamos colocar assim, uma possível correlação entre níveis bons ou não de vitamina D e questões ligadas à reprodução. A vitamina D está muito em moda, né, de um bom tempo para cá. É um tipo de hormônio esteroide produzido na pele e que é muito conhecida desde sempre pela sua ação já muito conhecida naquela questão do metabolismo ósseo, lá no que diz respeito ao metabolismo do cálcio, do fósforo. Então esse aspecto dela é muito conhecido de muito tempo. De algum tempo para cá também vem sendo implicada em algumas possíveis correlações e ações específicas em vários segmentos, setores do nosso corpo, como, por exemplo, no sistema reprodutivo masculino e feminino. Então, é um ponto muito interessante e que abriu aí um horizonte muito grande de pesquisa, de estudos. Tem um bocado de gente pesquisando e avaliando possíveis comparações entre níveis de vitamina D e resultados, né, desfechos, por exemplo, na nossa área. A gente vai trazer um pouquinho aqui também para a nossa questão da reprodução. Hoje, entre diversas ações apontadas pela vitamina D, que são motivo de estudo, de pesquisa, vamos responder uma pergunta sobre uma questão sobre uma possível correlação entre a vitamina D, tendo níveis bons ou não, e resultados de estímulo ovariano, né, no que diz respeito àquela questão toda da foliculogênese e do amadurecimento oocitário. A gente está falando em quantidade de óvulos e qualidade dos óvulos, no que diz respeito àqueles óvulos maduros também, que é um outro ponto crucial durante toda essa fase de preparação, de tratamento, no que diz respeito a ciclos de fertilização in vitro. Para responder a isso, a gente diz o seguinte: da onde que surgiu toda essa questão e essa dúvida toda? O ponto crucial é que algum tempo atrás já foi demonstrada a presença de receptores da vitamina D e também de uma enzima importantíssima nessa questão toda de transformações da vitamina D, que é a 1-alfa-hidroxilase. Então, esses receptores de vitamina D já foram identificados em setores lá do sistema reprodutivo, tanto de homens como de mulheres também. De modo bem específico, que diz respeito à questão do crescimento, da indução folicular de boa qualidade ou não, é a presença de receptores da vitamina D lá a nível das células da granulosa, dos folículos ovarianos propriamente ditos, também células do cúmulo zoóforo, também na presença desses receptores no endométrio, na placenta, no hipotálamo, a nível central, na hipófise. Então, isso tudo faz a gente supor, porque a gente se pergunta assim, ora, por que raios então que a gente vai ter, que o organismo preparou a presença desses receptores em locais tão específicos, né? Então, tudo isso abre campo para a gente realmente, fortemente, supor que deve ter uma ação específica da vitamina D em alguns pontos, de modo muito razoável a gente pensar nisso. O que a gente tem até o momento no que diz respeito à ação possível da vitamina D com a qualidade do estímulo? Os trabalhos que a gente tem até o momento não são consistentes, a verdade é essa. A gente não tem ainda um embasamento para atribuir a vitamina D, dizendo assim, bom, quando a gente tem níveis bons ou não da vitamina D, nós vamos ter resultado melhor ou pior do estímulo ovariano no que diz respeito à quantidade e à qualidade, conforme eu falei. A gente não tem esses trabalhos ainda. Diferente, por exemplo, de
outros desfechos aí, como por exemplo em taxas de implantação. Existe um trabalho relativamente recente, bem interessante, que aponta aí, lógico, apenas um trabalho, mas aponta aí de uma maneira estatisticamente significante uma relação favorável entre a vitamina D e melhores taxas de gravidez em curso e de nascimento também. Então é um resultado muito animador, mas no que diz respeito, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, que é o estímulo ovariano, até o momento a gente não tem dados que possam mostrar essa correlação possível. Mas também a gente precisa lembrar que muita água ainda precisa passar ainda embaixo dessa ponte para que a gente possa realmente ter mais consistência e mais solidez para dizer se existe ou não essa correlação. Então, por hora, para responder a essa pergunta, eu diria que até o momento não parece, mas que ainda precisamos esperar mais tempo porque muita coisa precisa ser validada ainda. Por exemplo, pontos de corte da vitamina D possíveis, isso é um dado, é um argumento possível. Será que a gente chegou a determinar e buscar pontos de corte adequados da vitamina D que podemos atribuir a ela resultados melhores ou piores? Então, algumas questões talvez precisem ainda ser ajustadas, mas até o momento o que a gente tem de informação é que não existe, aparentemente, essa correlação.